E hoje eu estou aqui comigo mesma, eu, Tanira Dávila, para falar um pouquinho sobre esse projeto, sobre o podcast Sorria, onde sorrir, a gente sempre imagina que começa, né, com um belo abrir de lábios e uma exposição dos dentes e que esses dentes estejam o mais harmonizados possíveis. Mas não, o sorrir começa na mente, o sorrir começa no momento em que a sua mente entende que você está bem. E o que é estar bem? Estar bem é aquele momento onde você tem uma plena saúde mental, física e espiritual, né? Onde você tem um sono renovador, onde você consegue se alimentar de maneira plena. Vamos tentar não ter estresse no dia, onde você não tem estresse durante o seu dia. E que para isso acontecer, você precisa ter um equilíbrio, né? Um equilíbrio tanto do que é essa vida tão corrida profissional, quanto do que é essa vida tão cobrada caseira, né? Onde você consegue unificar as duas coisas e realmente dizer: eu estou em paz, eu estou serena, eu estou tranquila, e que esse dia flua e esse dia caminhe. E a gente acha muitas vezes que a gente vê aquela pessoa no Instagram, aquela pessoa está bem, aquela pessoa está sorrindo e aquela pessoa está mostrando aquele dente que a gente falou ainda agora, aquele dente harmonizado, aquele dente bonito, e que ela está bem. E a gente não vê o para trás, a gente não vê o dia a dia sem ser naquelas redes sociais, né? Então, a gente vai trazer um pouquinho disso para vocês. Dentro de cada entrevistado nosso, a gente vai sempre buscar entender o empreendedorismo dele e entender o dia a dia caseiro daquela pessoa. Então, fica ligado aqui na gente e acompanha na íntegra o nosso podcast. Fazer um podcast te faz pensar, além de pensar nas pessoas que você vai convidar, te faz pensar no local, né? E eu sempre quis um local que remetesse um pouco à história e à cultura do meu Acre, né? E aí nós pensamos no, eu e a Gi, no Memorial dos Autonomistas, que traz toda essa cultura, que traz essa ideia da emancipação política do Estado, né? Uma vez que você tiver a possibilidade de vir aqui para esse lado onde vocês não estão vendo no podcast, tem a memória da vanguarda de todos os que passaram aqui pelo Acre. Então, além de ser um projeto, né, para a gente falar um pouco de saúde, a gente traz essa característica acriana, esse acriano do pé rachado, por assim dizer. Então, é um lugar onde tem muita cultura, muita história, muita memória. É o Memorial dos Autonomistas. E a ideia nossa aqui também é trazer uma visão diferente dessa rotina, dessa ida ao consultório, porque, até para mim, falar a verdade, não é como ir, por exemplo, vou me arrumar para ir tomar um sorvete, eu vou com aquela sensação de bem-estar, de prazer, mas a ideia que a gente quer criar, a rotina que a gente quer criar, é que realmente você venha ao dentista e que seja um momento de plenitude, um momento onde você vai se olhar, onde você vai se cuidar, onde você vai trazer um bem-estar para você mesmo, onde você vai tirar um momento para se cuidar. Então, por isso, também o nosso podcast Sorria. Cuide da sua saúde, do seu bem-estar, de você. Olhe para o seu interior, para você mesmo. Não, já sei a primeira. E o entrevistado de hoje sou eu, obviamente. Eu escolhi ser dentista porque minha mãe escolheu por mim. Simples assim. No primeiro momento eu não queria ir embora do meu estado, né? Vocês viram, eu sou apegada. E aí a opção que eu tinha em ficar aqui é fazer direito, né? Então eu falei, não, vou fazer direito na UFAC. E ela chegou um belo dia e ela disse: eu fiz tua inscrição para o vestibular da São Lucas, em Porto Velho, e você vai lá fazer. E como uma boa filha que eu sou, eu fui, fiz a prova, passei, né? Como ela já tinha falado, você vai passar, eu passei. E naquele momento ela falou assim: eu vou te matricular. Eu falei: não, mãe, mas eu não quero, não vou embora, não é isso que eu quero. Ela me matriculou, como uma boa filha que eu sou, eu fui. Ela me deu 6 meses
um prazo de validade razoável, segundo ela, que se eu não gostasse eu poderia voltar. Em 6 meses eu me encantei pela odontologia. Na época de voltar, depois de 4 anos, eu achei bem difícil voltar, mas eu acabei voltando. Então, eu agradeço a minha mãe muito, de verdade, por ela ter me encaminhado, né, num projeto que talvez fosse dela naquele primeiro momento, mas se tornou genuinamente meu. Eu amo a minha profissão, eu adoro mesmo. Foi começar a atuar nessa área. Foi bem difícil. Por quê? Porque primeiro eu queria fazer buco, né? Eu, durante o 3º ano, até o meu último ano, eu fiquei acompanhando um professor meu que é buco nos hospitais e eu me encantei pela buco. Fui fazer a prova de residência, passei na primeira fase e não passei na segunda. E eu já sabia que eu corria, ou eu me classificava muito bem, ou se eu ficasse ali em 8º, 9º, que foi a colocação que eu fiquei, eu não conseguiria subir porque eu tinha me formado em novembro, eu já tinha pego o meu título porque eu fiz antecipação para poder fazer a prova. E aí fiz a prova em dezembro, eu não tinha título de nada. Eu tinha uma carta de recomendação do meu professor, né, falando que eu era uma boa aluna, que eu tinha acompanhado ele durante X meses, inclusive que eu fiquei na monitoria de cirurgia, enfim, mas isso não era título. E muitas pessoas que estavam lá fazendo a prova tinham muitos títulos de especialista, de anos de hospital, enfim. Como eu imaginei, eu não passei na segunda fase. E aí liguei para esse meu professor e falei, ai, professor, não passei, não sei o quê. Ele falou, não, Tanira, mas eu vou ligar para o Rubens, que era, enfim, amigo dele lá, consegui um estágio. Fui fazer esse estágio, voltei para Rio Branco depois. E aí comecei a trabalhar. Aí eu comecei a ver que a buco ia ficar muito distante, porque eu precisava de 3 anos para me dedicar para uma residência de buco e eu já tinha começado a trabalhar. E aí, uma vez que você começa a trabalhar, você já ganha seu próprio dinheiro, você já tem suas próprias vontades. E aí eu falei assim, quer saber? É cirurgia que eu gosto. Deixa eu testar fazer implante. Aí eu fui fazer implante. Aí eu falei para minha mãe, mãe, vou para São Paulo, vou para São Lucas, vou para Campinas, vou fazer implante. Mas menina, tu nunca foi em Campinas? Vou. Aí a minha mãe, como sempre, uma boa espectadora dos meus saltos. Ela disse, beleza, quer ir? Vai, vou comprar passagem, vou te ajudar. E aí, nesses 2 anos de especialização, ela me ajudou, fui, me formei. Ela foi, inclusive, na minha apresentação da monografia, assistiu, assim, de camarote, que ela é bem paquita mesmo, bem tiete. Lá nesse momento comigo e eu me formei em implante. Depois que eu me formei em implante, comecei a atuar na área e buco foi realmente ficando uma memória gostosa, porque tá dentro do hospital é uma outra vibe, mas implante ficou sendo o carro-chefe. Só que depois do implante eu falei assim, nossa, peraí, eu acho que eu preciso de mais alguma coisa que ainda não é só isso. Aí eu comecei a pesquisar o que podia agregar nessa minha especialização. E aí eu fui para o lado da periodontia. Eu fui para o lado da gengiva, da estética branca desse sorriso. E aí uma coisa casou muito com a outra, né? De novo, mais uma vez, mãe, vou fazer isso. Ela, ai meu Deus, lá vamos nós de novo. Aí lá se vai a gente, se enfia no mestrado com dupla certificação, especialista em pério, mestre em pério. Finalizei isso de novo com essa companheira aqui do meu lado. E é isso, a minha trajetória foi essa. Né, terminei o mestrado em pério, sou feliz nas minhas escolhas, né, que foram primeiro da minha mãe, acho que por isso que até hoje ela tá ali do tipo, toda vez que eu tenho alguma coisa do tipo, mãe, ela, vamos fazer. Então ela, acho que quem me conhece sabe que a gente tem assim um apego gigantesco, porque ela tá sempre junto ali das minhas escolhas, sempre me apoiando. Como que é a Tanira empreendedora? A Tanira empreendedora, ela não nasceu para isso. Ela teve que se reinventar, né? Entre muitos trancos e barrancos, erros e acertos, eu acabei tendo que tomar um passo além do que ser dentista. Chegou um ponto
onde eu ouvi de uma pessoa que do jeito que eu gostava de trabalhar, eu precisava ter o meu próprio espaço, né? E eu acho que isso foi o pontapé do tipo assim, agora eu vou montar meu consultório. E aí eu comecei com uma sala muito pequena, né? Fazendo o meu próprio meio de campo ali, aquela busca orgânica, né? Eu não fazia propaganda, eu realmente tinha indicação, né? E aí depois eu comecei a fazer um pouco de propaganda, mas eu vi que verdadeiramente o orgânico, até hoje ele funciona melhor. Por mais que a gente faça Instagram, por mais que a gente faça propaganda, quem sempre vai no consultório é o público orgânico, né? Ah, porque fulano veio com você e deu certo, e cicrano veio com você e ficou com um sorriso assim e deu certo, ou minha amiga passou contigo e deu certo. Então, isso é muito legal, eu acho que é o público que mais fica, né? É o público orgânico. Então, assim, o consultório veio disso, veio de uma vontade de trabalhar do meu jeito, né? Porque eu gosto de ter os meus horários, de atender o paciente dentro dos meus horários. Imagina você ter que estar num canto onde você tem meia hora para entender quem é aquela pessoa, como funciona aquela pessoa, o sentimento daquela pessoa diante daquele tratamento e já tem uma outra pessoa lá te esperando. Eu falei, não, calma, eu realmente preciso do meu espaço. Então, montei minha sala, atendo no meu tempo. Tem paciente que realmente em meia hora ele consegue te contar a verdade por trás daquela vontade e tem paciente que não. Tem paciente que ele leva 3 horas e mesmo assim ele sai de lá sem te dizer, Tanira, eu busco isso. Ele volta 2, 3, 4, 5 consultas, aí é que ele consegue, não, realmente, Tanira, agora é isso. Então, ele toma confiança em você para poder te dizer o que realmente ele precisa. Então, o consultório veio dessa vontade, de atender um público com personalidade e que eu consiga trazer essa personificação dessa personalidade. Acho que é isso. E aí, a empreendedora em si, ela ainda vem nascendo ao longo desses anos de Dávilas Concept. Porque toda hora a gente vê que a gente pecou numa coisa que a gente pode melhorar para o próximo ano. Então, essa empreendedora, ela ainda está uma criança de 5 anos, né? Que com o tempo ela vai se tornar uma adolescente e uma jovem madura, adulta. Acho que é isso. Bom, a Tanira, além do jaleco, ela tem um foco esse ano. Esse ano, especificamente, ela precisa aprender inglês, assim, para amanhã. Que eu percebi uma coisa que, assim, uma coisa é você ler. E eu sou uma pessoa muito visual, eu preciso ler e escrever. E eu consigo. Se alguém me falar uma frase assim, eu consigo escrever ela, mas eu não consigo falar ela com tanta clareza, né? Então, esse ano o foco é esse. Mas a Tanira, além do consultório, ela é uma menina que gosta, realmente, eu percebi isso ao longo do tempo, botar um tênis e sair sem destino. Eu gosto do Acre, mas eu já me sinto uma paulista, então, assim, lá, todo domingo, que eu gosto, real, é dos meus domingos. Eu acordo, tomo um café, boto um tênis, saio na Avenida Paulista ali, sem destino. Tem hora que eu vejo, eu estou chegando no túnel e a minha cabeça está vazia. Durante a semana ela fica cheia de muitas coisas. E no domingo é a hora que eu consigo esvaziar ela. Sabe aquele meme que solta uma bomba assim, bum? No domingo eu consigo fazer isso e ela fica vazia de pensamentos. Então, eu gosto desse momento esvaziado. É isso que eu gosto de esvaziar a minha mente e não pensar em mais nada. É isso. E a Tanira esposa? A Tanira esposa é aquela Tanira que está aprendendo a ser esposa. Porque uma coisa é você ter um namorado, outra coisa é você ter um marido, onde você precisa realmente partilhar todas as coisas do dia, mas ao mesmo tempo, se você fala muito e mulher fala muito, você enche a cabeça do outro. Então eu estou tentando ter esse equilíbrio, porque em casa eu falo muito e meu marido fala muito pouco, né? Então
além dele estar aprendendo a falar, a conversar, porque ele também é uma pessoa que não sabia conversar, de contar o dia a dia dele, porque ele era muito sozinho, eu estou aprendendo a falar menos para poder ouvir ele. Então, a gente está tentando se equilibrar nessa tarefa. É isso. Eu acho que todo mundo na vida tem um propósito. O Greg fala muito disso. Que ele tem, né? O Greg fala, eu tenho um propósito e o meu propósito é mudar a odontologia. Eu acho que o meu propósito na vida é o que eu gostaria, né, de fazer. É fazer com que com que o próximo tenha um olhar mais caridoso com o outro, mais amoroso com o outro, mais empático com o outro. Então, o que eu puder trazer dentro do meu trabalho dessa sensação para as pessoas é o que eu gostaria. É que meu trabalho levasse essa empatia para o próximo. Acho que é isso. Meu maior aprendizado dos últimos anos foi ser menos impulsiva. Tipo, tudo para mim eu tinha que resolver agora já, amanhã não podia passar. Então eu sei que o amanhã existe e que o que não aconteceu hoje ou não finalizou hoje, ele pode ser finalizado amanhã, depois de amanhã. As coisas, elas têm um deadline, elas têm um tempo e elas acontecem não no meu tempo, mas no tempo que elas estão predestinadas a acontecer. Acho que é isso. E o meu recado é: olhe para o outro como você gostaria que ele te olhasse. Isso vai fazer a diferença para o teu dia, para o teu futuro, para você. Né? Por mais que você, às vezes, você dê um bom dia e você receba bom dia do quê? Bom dia porque o dia nasceu, porque a gente está com saúde, porque a gente tem condição de caminhar com as nossas próprias pernas, porque talvez essa pessoa naquele dia realmente não esteja num bom dia. Então, olhe para o outro com esse olhar caridoso. Acho que é isso. Foi? Eu fui muito intensa.